Agora fiquemos de pé e vamos agora abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo São Paulo ao seu filho na fé Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 19. Vamos lá então, 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Outras versões diz: aparte-se da injustiça. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos edifica, que nutre nossa vida espiritual, para continuarmos, Senhor, firme na rocha até o fim, Senhor, sem desistir, sem recuar, mas louvando, adorando o teu nome sempre, e assim queremos continuar vivendo na tua presença, hoje e sempre. Amém. Vamos dar graças a Deus. Podem sentar. Aleluia. Aleluia. Glórias, glórias ao Senhor. Palavra de Deus que nos incentiva a levantar a cabeça, andar de maneira firme e fiel diante do nosso Senhor, que muitos nos amou, nos ama e prometeu vir nos buscar. Glória a Deus. Que Ele encontre em nós fé diante de tantas situações complicadas e difíceis, mas Deus, Ele nos livra de todo o mal, graças a Deus. Então aqui a palavra de Deus anuncia que o fundamento de Deus fica firme. Deus é um ser imutável. O que Ele diz não é de maneira alguma revogado. Não, a palavra dele não volta para ele mesmo vazia, mas passa-se tudo passa, mas a palavra de Deus, ela continua de pé, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, ele falou, vai acontecer. Aleluia. A palavra de Deus é fiel e digna de toda a aceitação. Aleluia. No primeiro evangelho, Novo Testamento, no livro de Mateus, no seu capítulo 15, versículo 13, Mateus 15, versículo 13, está assim, escrito: ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, ela vai ser arrancada. A planta que Deus plantou, ela fica firme, fixada, certo? Porque foi Deus quem fez isto. Se Ele fez, Ele garante. Então esta planta que Deus plantou, ela não pode ser arrancada por nenhum vento e nenhuma tempestade. Não, não, não. Deus não faz as coisas para depois ficar triste: o que eu fiz deu errado. Não, tudo que Deus faz bem feito. Aquele que começou a boa obra na minha vida, nas nossas vidas, vai aperfeiçoar até tudo ser concluído, porque é Ele que está fazendo. A Bíblia diz que Ele trabalha para todo aquele que nele espera. O trabalho de Deus é certo, o trabalho de Deus não é torto, mas é um trabalho de confiança, um trabalho perfeito. Não tem nada que a gente possa ficar assim, desanimado, decepcionado, porque é Deus. Aleluia. Então toda a planta que foi fixada, se eu e você fomos fixados por Deus, seja aqui, seja em qualquer igreja,
Foi Deus quem fixou. Não vai ser vento, não vai ser terremoto, nem tempestade que vai arrancar. Não, não, não. Porque foi Deus quem fez isso. Foi o Senhor. Então, vai ficar firme, sim. Aleluia. Existem muitos fundamentos que são estabelecidos pelos homens para a glória humana. Quando este fundamento é feito para a glória do homem, não para a glória de Deus, este fundamento, ainda que pareça bonito, como aconteceu, que os discípulos vieram para Jesus e ficaram encantados e admirados com aquela construção. E o Senhor disse: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas quando Deus constrói, Ele edifica. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz que aquele que é de Deus não teme, não receia, não se apavora com más notícias. Um exemplo disso é o Jó, né? Ele ouviu tantas notícias ruins, mas ele permaneceu ali, firme, porque Deus era com ele. Deus desafiou a Satanás: olhe, meu servo Jó. E foi permitido tudo acontecer na vida de Jó, mas assim mesmo, diante de tantas lutas, diante de tantas coisas que todo leitor da Bíblia sabe, ele continuou ali, fiel a Deus. E por causa da sua fidelidade, Deus trabalhou na sua vida de uma maneira tão gloriosa, que tudo que ele tinha antes, o Senhor duplicou. Aleluia! O Senhor duplicou. E assim Deus, Ele quer fazer na vida de todo aquele que dá lugar a Ele. Aleluia! Há muitas coisas que causam aquela expectativa, né? De que vai permanecer, porque parece, né? Mas quando vem uma tempestade, quando vem um vendaval, tudo aquilo que parecia firme desmorona. E por causa disso, quanto maior é a altura, né? Mas aquilo que não é firmado em Deus, quanto maior a queda também é maior. E quando isso acontece, deixa a gente assim, né? Tentado a desistir. Ou seja, se isso tão grande, se isso que parecia ser ruiu, então eu vou desistir também. Eu não acredito mais, eu não dou mais confiança a nada, porque isso aconteceu desta maneira. Mas nós não podemos julgar o todo por uma parte. Não é porque existem escândalos no meio da igreja que a gente vai dizer assim: eu não esperava isso acontecer, eu vou embora, não quero mais saber de nada. Jesus, Ele convocou os seus discípulos, e teve um do meio deles que deu lugar a Satanás. Judas, né? O traidor. No meio dos discípulos. Que escândalo, né? Mas os discípulos eram para, depois que isso aconteceu, bater em retirada? Não. Eles continuaram firmes, anunciando o evangelho por onde foram. E a história da igreja comprova isso. Que os discípulos, eles obedeceram àquilo que o Senhor orientou a ir pelo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos, tenham um enchimento especial. Vocês vão ser testemunha, tanto aqui em Jerusalém,
Samaria, Judéia, confins do mundo, e eles obedeceram, apesar dos pesares. Como eu sempre digo, o caminho até o céu não é um caminho tranquilo. Existem muitas turbulências, mas a chegada é certa, viu? O porto seguro, o destino, o piloto que é Jesus, ele está na embarcação. Este navio não vai afundar, porque ele está presente, e ele vai fazer chegar até o fim, porque ele prometeu. Aleluia! Então o fundamento de Jesus, não do mundo, continua firme, inabalável. Não adianta o diabo se levantar, as circunstâncias virem contrárias, o fundamento de Deus ali, é de Deus, ó, permanece. Quem segue a Jesus tem realmente o seu coração voltado para Deus de maneira sincera, honesta, permanece. Nada o desanima a recuar, porque ele teme. E aquela palavra que diz que aquele que pega a mão no arado e fica olhando para trás, não é apto para o reino, não serve. Mas aquele que pega na mão no arado, olha para frente, olha para Jesus e continua. E diante das lutas, adversidade, de todos os problemas, pandemia, seja lá o que for, guerras, perseguições, ele não desiste, mas ele permanece na presença de Deus. Quando o povo estava ali saindo do Egito e se defrontou diante do Mar Vermelho, quem poderia enfrentar aquele mar? Quem poderia ter condições de dar braçadas suficientes para chegar do outro lado? Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. E quando eles ficaram assustados, agora estamos perdidos, porque aí vem Faraó. Faraó, humanamente é mais poderoso, ele vem cheio de armas, ele vem com o seu exército. E o Senhor disse para Moisés, dizer para todo o povo: digam a eles que marchem. Quando esta palavra foi anunciada, eles entenderam que era para abandonar o medo, o pavor, porque Deus era com eles. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Moisés, cadê o seu cajado? Toca nas águas, Moisés. E as águas se abriram. Oh, glória! E o povo passou a pés enxutos. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Isso Deus revela a sua glória na vida dos que creem. Se crer, verás a glória de Deus. Diante dessa situação difícil que você está enfrentando, sozinho você não vai conseguir. Não adianta tentar. Outras alternativas, outros atalhos, não. É só Jesus que vai fazer com que você atravesse essa dificuldade. Passe para o outro lado. Porque esta causa, para mim e para você, é impossível. Mas haveria alguma coisa impossível para Deus? Tudo é possível ao que crê. Saia daqui com esse pensamento aí. Tudo é possível ao que crê. As circunstâncias, o mundo diz não, não pode, você não vai conseguir, não vai vencer. Mas quando a gente olha para Jesus, aleluia, a gente toma um novo ânimo e a gente passa a viver pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem,
daquilo que se espera. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Está concordando, aceitando a vontade de Deus. Sem fé é impossível. Tem que caminhar na fé. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, porque é um mar vermelho, é impossível, não adianta. O Senhor diz: minha alma não tem prazer neste que desiste, que desconfia de mim, das minhas promessas, daquilo que eu digo, que fica vacilante, não sabe o que quer. Mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, aleluia. Aí então, Paulo diz para Timóteo: fundamento de Deus, fica firme, tendo este selo. Selo significa o quê? Um carimbo, uma ratificação. É certo. Tenho dito e dou fé, estão revogadas todas as disposições em contrário. Fundamento de Deus, fica firme, tendo este selo, o selo do Senhor, o sinete, ó, assinado, carimbado por Senhor. Diz a palavra aqui, aleluia, que Deus, um salmo aqui, Salmo 69, vamos aqui verificar a concordância deste contexto. O Salmo 69, está aí escrito no Salmo 69, no versículo 28. Aleluia. Dito assim: sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Ou seja, os justos é que tem o selo, é que tem a garantia, é que está relacionado, arrolado no livro da vida. Mas aqueles que não foram plantados pelo Senhor, esses aí, é como diz, é riscado do livro da vida, não é inscrito, não é relacionado com os justos, porque Deus não foi Deus quem plantou, não é? Mas aquilo que foi registrado e determinado por Deus, ninguém pode riscar, ninguém pode tirar, ninguém pode apagar. Também no livro de Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses, verificamos também aqui no seu versículo 3, dito assim: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, estão selados. A carta, o missionário Manuel sabe, carta só chega no destino com um selo, né? Não tiver, está faltando. Carteira não. Aí o senhor Manuel não vai chegar para o que entrega a carta, entregue lá, cadê o selo? Não tem um sinete, não tem um carimbo. Então não vai chegar, está faltando. Mas quando é selado pelo Espírito de Deus, este vai chegar. Vai sim, aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus. A Bíblia aqui está afirmando que o Senhor conhece os que são seus. O Senhor sabe muito bem quem sou eu, quem é você. Se o meu nome e o seu nome está registrado no livro da vida, se os nossos nomes estão escritos no livro da vida,
Eles foram colocados pelo Senhor, e que é audacioso, a Bíblia diz, se é Deus quem perdoa, se é Ele quem justifica, quem tentará a acusação contra os escolhidos do Senhor? Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, que estão com seu nome escrito no livro da vida. Este fundamento é firmado por Deus, com a assinatura do Senhor. Aleluia! Por isso que tudo que aqui é importante, se pede a necessidade de que se vá ao cartório e resiste no cartório, e muitos dizem até, tem que estar divulgado no diário oficial. Então, aquilo que Deus, é o Senhor dos Senhores, determina no seu cartório celestial, ninguém pode riscar, não. Não, porque foi o Senhor quem fez isso. O Senhor conhece muito bem. Nós podemos não conhecer todo mundo, como se diz, né, no provérbio popular, quem vê cara não vê coração, mas Deus, Ele nos conhece. E a Bíblia diz que Ele vai até a divisão da alma e do espírito. Ele perscruta, Ele sonda o coração, Ele vê, Ele conhece, aleluia. Vamos verificar aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? A resposta, o versículo mesmo responde a indagação, se houver dúvida. Porque se fossem de nós, se a condição, uma maneira de nós avaliarmos quem é quem, se fossem de nós, ficariam conosco. Claro que isso aqui não se resume ao local, ao ambiente, a uma organização humana, mas se refere ao quê? A Cristo, ligado a Cristo, firmado no Senhor. Para onde for, a sua fé é inabalável. Não é a mudança de endereço, não é de localidade, que vai fazer ele desanimar da fé. Todo crente que se preza, por onde vai, uma das primeiras coisas que procura, além da sua pousada, o hotel, é perguntar: aqui tem alguma igreja? Não é isso mesmo? Porque a sua natureza, ele é de Jesus. Ele procura estar inserido na igreja. Aquele que não é de Cristo, o que é que ele faz? Uma das primeiras coisas que procura, o bordel. Eu sei muito bem disso, que eu viajava com colegas a trabalho, e era a primeira coisa que eles buscavam quando terminava o expediente: ir para bordel, né? Prostituição. E eu ficava procurando igreja. É assim, o crente vive assim, buscando ao Senhor. Porque se fossem de nós, ficariam conosco na presença de Deus, que nada os separa do amor de Deus. Ele é crente aqui, é crente na capital, é crente no interior. Se ele for para outro estado, ele continua crente. Se ele for para outro país, continua crente. Em qualquer situação. Mas as situações acontecem, o fundamento, quando não é de Jesus. Como é que se conhece que o fundamento não é de Jesus? Porque diante dessas situações se vê então que esta pessoa não quer nada com o evangelho, era só mentira, hipocrisia. Mas aqui, isto é porque Deus permite isto acontecer, mas isto é para que se manifeste. Porque existem coisas que a gente vê logo, está na cara,
não se pode esconder, mas existem coisas camufladas, discretas, escondidas, e somente, como se diz, um exame, sabe, aquela coisa que é minuciosa, para você descobrir e investigar se é mesmo, se é positivo, se é negativo. Mas existem coisas que o Senhor permite acontecer para que se manifeste que não são todos de nós, que nenhum de nós se iluda, com a aparência, porque esta realidade continua a se manifestar na história da igreja, no passado, hoje, enquanto aqui permanecermos, estas coisas não deixarão de existir, mas por causa disso, nós vamos ficar desanimados. Não, eu vim para a igreja porque eu pensei que estas coisas não iam acontecer. Mas quando nós chegarmos diante do Senhor, vai prevalecer essa desculpa: ó Senhor, eu desanimei, eu me esfriei, porque eu pensei uma coisa, mas vi tanta coisa, tanto escândalo, tanta mentira. Eu acreditava que aquele fundamento era firme, mas tudo caiu por terra, e eu fiquei muito decepcionado. Aí, a partir daquela notícia, daquele episódio triste, escandaloso, aí eu cheguei, sabe o que eu fiz, Senhor? Eu cheguei e disse assim: olha, eu vou ficar sozinho, separado, isolado. Mas aí a Bíblia diz que aquele que procura se isolar, se separar, ele se revolta e se ensoberbece contra a verdadeira sabedoria. A palavra de Deus é Jesus que escreveu: agir desta maneira está se revoltando contra o próprio Senhor. Mas nós queremos continuar sendo amigos de Deus, em qualquer situação. Não é porque as coisas não acontecem segundo a nossa vontade, não nos agrada, que a gente vai chegar e dizer: ai Senhor, eu te agradeço que o Senhor morreu na cruz por mim, mas essa situação aí não dá para suportar. Mas Jesus, ele sofreu calado, foi martirizado, morreu por nos amar, e até na sua oração, ele como homem, assumindo a forma humana, disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele, manso, aceitou o destino aqui, sabia. Então ele é o maior exemplo, o padrão, que não é por causa disso, de outras circunstâncias e de problemas, que eu vou agora, não, essa pandemia, então se Deus existisse, ele não ia deixar que não sei quem sofresse este mal. Olha, sabe de uma, eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus, Deus não me ouviu. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Aí está se queixando de quê? A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. As misericórdias do Senhor têm sido a causa de não sermos consumidos. Então o Senhor conhece muito bem quem nós somos. E nós devemos entender bem isto, que nada foge ao controle do Senhor, mas que a gente tem que fazer, olhar para a frente, se concentrar em Jesus, porque cada um de nós dará satisfação a Deus. Eu não lhe salvo e você não me salva, e nem a igreja vai salvar ninguém, na reunião aqui não salva ninguém, as cerimônias não salvam ninguém. Quem é que salva, irmãos? Jesus quem salva. E ainda vou além, viu? Não é a oração que salva, os rituais que salvam. Como eu sempre digo, estamos aqui para orar. Isso acompanha a vida da igreja: a oração, o jejum, a ceia, a dedicação, a oferta, a reunião, a congregação, mas nenhuma dessas coisas tem poder para salvar.
E tem muitos que colocam estas coisas secundárias acima daquilo que é principal, que é Jesus. Nós temos que adorar o Senhor da igreja, o Senhor da ceia, o Senhor do jejum, adorar o Senhor do culto, o Senhor de todos nós, de todas as cerimônias. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque Ele mesmo diz: a minha glória eu não darei a outrem, não a darei a ninguém e a nada. Todo louvor, toda a honra e toda a glória é de Jesus somente. E aqui ele, na última parte do versículo, Paulo diz a Timóteo assim: e qualquer que profere o nome de Cristo, nós estamos aqui para continuar proferindo o nome de Cristo, confessando o nome de Jesus. Aparte-se da iniquidade, aparte-se da injustiça, porque não convém. Ah, mas isso não está escrito, não precisa estar escrito. Nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus que está na vida do crente, fala para ele, o caminho é este, ande nele. Não se faz necessário cursos. Digo que muitos confiam em cursos, estou dizendo para não fazer curso. Faça curso, aprenda, desenvolva sua capacidade mental, intelectual, aprenda para servir melhor a causa do mestre, mas estas coisas em si mesmo, absolutamente, não garante acesso ao céu para ninguém. O que Deus, Ele requer de nós, como a Bíblia diz, que de se fazer livros não há fim, mas o fim de todas as coisas é que nós devemos o quê? Obedecer ao Senhor, obedecer a Deus, aleluia, é o principal. Qualquer que profere o nome de Cristo, de Jesus, olhe, a ele cometeu iniquidade, ele cometeu injustiça, cometeu falcatrua. Eu vi recentemente, parece que foi ontem, a Polícia Federal fez uma mega operação, mas rapaz, que coisa de, você ficar assim, o pessoal que foi apanhado, vivendo numa vida de luxo, carros importados, fazendas, contratando até profissionais da música famosos para festejar o seu aniversário. Rapaz, que coisa é aquela? Prosperando na sua iniquidade. E tem gente que vive assim, né? Prosperando, entre aspas, na sua injustiça, nas suas mentiras. Mas um dia, como a Bíblia diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? De que vale tudo isso? Olha, nós somos de Jesus. Nós confiamos no Senhor. Renunciamos o pecado, o mundo, os ganhos fáceis, a mentira, para ser do Senhor. Nós dissemos: ó Pai, eu renuncio o pecado, estou arrependido, eu agora quero viver para Ti até o fim, não quero mais saber do passado, eu quero viver em novidade de vida. É isto que nós afirmamos, é isso que nós queremos. Então o conselho é: olhe, se aparte, ou seja, não queira, não aceite, rejeite, ainda que isto pareça uma grande vantagem, um negócio bom, não queira. É armadilha do maligno. Não se iluda com isso. Não se deixe levar pelas astutas ciladas de Satanás. Então, o que é que a gente tem que fazer? Fugir de toda aparência do mal. Mas não é fugir só porque você está fugindo, porque eu tenho medo do inferno. Não, a gente está fugindo porque a gente não concorda também. Deus não quer, Deus não aceita, e eu também não quero ser conivente com as obras das trevas. Isso me causa repugnância, isso me causa tristeza. Eu não quero, Deus não quer, e eu também não quero.
Não quero mais. Basta, acabou. Aí a palavra de Deus, para concluir, está aqui em Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 48, versículo 16, que diz assim: o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. O que é que eu e você tem que fazer? Levar o nome de Jesus. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu, a tua casa, seu filho, seu neto, seu bisneto, sua família. Vocês conhecem a família, vamos supor, a família do seu Guilherme? Sim. O bisavô era crente, o pai é crente, os filhos é tudo crente, uns são pastores, outros missionários, e assim vai, ó, levando o nome de Jesus. Observe aqui esta palavra que nos mostra o quê? O prazer e a alegria de ser do Senhor. Aleluia. Como é importante a gente ser, aleluia, da família de Deus. O anjo que me livrou de todo o mal. Oh, aleluia. Abençoe estes rapazes. Por isso que a gente diz para os menores: Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Deus lhe fortaleça. Deus abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome. Aleluia. A importância do nome. E o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se mais e mais. E comparado ao quê? Peixes e multidão no meio da terra. Aleluia. Então o fundamento do Senhor permanece. Hoje, amanhã, depois da manhã, início da semana, meio da semana, fim de semana, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, feriados, primavera, verão, inverno, outono, permanece na presença, de cabelo preto, de cabelo branco, sem barriga, com filho, com neto, com bisneto de Jesus. Levante a sua mão, receba a bênção de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus continue marcantes e presentes nas vossas vidas, hoje e sempre. Digamos amém. Te dê paz.